Saudar a amada igreja e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nesta manhã estaremos assim lendo, estudando a palavra de Deus, lendo os versículos, aquilo que Deus colocou no nosso coração para transmitir ao seu povo e à sua igreja. Eu quero ler aqui nesta manhã 1 Reis, capítulo 17, que fala e menciona sobre um dos grandes profetas do povo de Israel, o profeta Elias, e que fala de um grande momento em que o povo se encontrava. 1 Reis diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viu o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Nós observamos, irmãos, que aqui a Bíblia nos menciona quando Elias, o tesbita, ele vai de encontro a Acabe. Em primeiro lugar, da onde era este homem? O Elias, de uma pequena cidade, não era conhecido, de um lugar pequeno, sem destaque, um lugar aonde não era de costume sair profeta daquele lugar. Mas Deus levanta da onde não tinha. Deus traz da onde não tinha nome. Isto mostra que Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer, e da maneira que Ele quer, de acordo com a necessidade do momento do povo de Deus. E nós observamos uma coisa: o povo se encontrava no período de grande apostasia, adorando a Baal. O povo se encontrava diante do pecado de todo tipo, daquilo que ia de encontro à vontade de Deus. Aquele povo se encontrava há mais de 60 anos naquela situação. Talvez venhamos até a perguntar por que Elias não chega a Acabe e o avisa: Acabe, muda. Acabe, Deus manda te dizer para mudar. Irmãos, quando Elias chega ali a Acabe, porque não tinha mais jeito. Ali era um momento em que outros profetas já tinham falado. Não havia um interesse do rei Acabe mudar. Já começa porque ele pega ali o reinado do seu pai, um homem ímpio e perverso. Ele aprende com seu pai a afrontar a Deus. Israel, essa parte, se encontrava também corrompido. O povo gostava daquela situação. Nós observamos que ele ali, Deus manda agora a sentença. Mais de 60 anos, a violência se instalada no meio do povo, tirando reis, colocando reis do jeito que eles queriam, levantaram altares a outros deuses. Aí eu venho, aonde eu quero chegar nesta manhã? Será que a nossa nação, nosso país, não está indo também desta forma? Leis que são criadas, leis que foram formadas, indo de encontro tudo aquilo que fere, que tudo aquilo que agride, que vai de encontro à palavra de Deus. Havia mais de 60 anos, irmãos, como já foi dito. E o povo não queria mudar. Os cultos a Baal eram verdadeiras orgias do pecado. O culto a Baal era verdadeiras prostituições. Era ver tudo indo de encontro. E o povo dava manutenção. Jezabel trouxe o pecado com ela. Estava-se no meio do povo, mas o povo deu a manutenção.
o povo aceitou, o povo quis. Porque se o povo não quisesse, não chegaria àquele ponto. Mas o povo quis. E quando Deus usa aqui a Elias, três coisas acontecem. Deus desmoraliza o governo de Acabe. Deus quebra o meio religioso, mentiroso, profetas mentirosos. Deus arranca e Deus mostra a eles quem era o verdadeiro Deus. Porque o povo tinha Baal como o Deus da chuva, o Deus da prosperidade. E Deus ali estava mostrando, quebrando, e Deus também estava trabalhando com o povo. Quem era rico, 3 anos e 6 meses, sem chover. Quem era rico ficou pobre. Pessoas morreram de fome. Pessoas sentiram a necessidade, morreram. Pessoas ficaram, quem tinha muito ficou sem nada. Deus colocou todo mundo do mesmo tamanho. Igreja de Jesus, nós estamos vivendo os últimos segundos na terra. Nós vemos pessoas pregando um evangelho só de prosperidade. Nós vemos pessoas pregando um evangelho só do receba, de vitória, estou vendo carro, estou vendo chave, mas não estamos mais ouvindo o evangelho de santidade ao Senhor e de conserto. O evangelho que nos ensina a necessidade, a precisão de orar, de buscar. Estamos vendo o Brasil entrar num grande deserto. Deus está trazendo o Brasil está caminhando para um deserto. Estava eu indo para o círculo de oração e o Senhor me levou a este versículo. E quando Ele me leva a esse versículo, o Espírito Santo diz comigo: o Brasil está entrando em um deserto. Igreja de Jesus. E naquela manhã, pregando ali, o Senhor falou comigo poderosamente. E Deus nos traz. O Senhor usa uma das tuas servas e diz comigo: busca tempo de descer. Eu preciso descer, igreja. Estou fazendo esse vídeo mostrando, falando a necessidade. O Espírito Santo de Deus me incomoda a estar falando. É preciso descermos na oração. É preciso buscarmos em santidade ao Senhor, sinceridade. Não é simplesmente fazer campanhas como muitas pessoas fazem. Nós temos visto homens vendendo bênção, vendendo prosperidade, vendendo isso como se brincando com Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. E nós observamos que o nosso governo, infelizmente, é um governo que não tem a Deus. Um governo que não respeita a Deus. Nós observamos que as coisas estão desencaminhando, andando. É tempo, igreja, de pregarmos sobre a volta de Jesus. Vivemos os últimos segundos na terra da volta de Jesus. Os últimos momentos. E Deus está preocupado com a tua alma. O Senhor está preocupado com a tua salvação. Te dá coisas, carro, Ele te dará. Mas isto ficará aqui. Carro, casas, isto ficará aqui no mundo. Deus nos convoca. Nos últimos segundos, há uma convocação de Deus para a igreja. Mas se o seu povo não vier, infelizmente, terá que vir. Como está entrando este grande deserto, está adentrando esse deserto. Há uma convocação. A buzina do Espírito já se toca para profetas na terra, homens sendo chamados. Já se convoca a igreja de Deus para a grande peleja, que é ganhar almas, que é evangelizar, que é pregar o evangelho como ele é. Porque Jesus nos ensina
No mundo tereis dificuldade, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele nos mostra que no mundo teremos luta. No mundo teremos os problemas. No mundo teremos. Não adianta. Não. Será só vitória, irmãos. Quero dizer uma coisa para vocês. Há 15 anos atrás, o salário do brasileiro era R$151. E eu vi Deus usar homens e dizendo que mudaria a história desse país. No ano de 2000. E de lá para cá, o Senhor foi mudando. Hoje nós vemos os nossos irmãos que antes só andava de bicicleta. Hoje todo mundo, Deus abriu portas e tem um carro. Sua casa própria, quem pagava aluguel, Deus foi abrindo portas. Mas de uns dias, nós observamos que o evangelho cresceu, mas uma boa parte desse povo ouve só o evangelho da prosperidade. Ninguém quer mais ouvir o evangelho do conserto, da santidade. Da igreja que chegamos e se pregarmos a mensagem que está sendo pregada nesta manhã, as pessoas, é perigoso se colocar para fora. Igreja de Jesus, Deus, Ele tem a forma dele trabalhar, assim como foi com Elias. Aqueles que estiverem fiéis, seguros no Senhor, podem ter certeza de uma coisa: Deus está providenciando o querido, como guardou Elias. Elias passou um período ali bebendo água e comendo carne. E o pãozinho que Deus trazia, Deus providencia ali para ele. Não era fácil para ele. Mas enquanto ele estava ali, tinha pessoas morrendo de fome. O que ele comia era um banquete, porque os outros estavam morrendo de fome. Mas por causa de quê? Pela idolatria e a dureza do coração daquele povo. Nós observamos que se Elias orasse ao Senhor, eu creio que Deus faria chover. Nós vemos que Elias era um homem, coração duro, ele segurou. A sua palavra ele segurou. Porque havia uma necessidade de um conserto de Deus para com aquele povo. Elias não quis comprar a prova daquele povo. Uma pessoa um certo dia me disse que deserto é lugar de vitória. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Existem momentos quando Deus leva o povo ao deserto através de Moisés, que tira do Egito. Deus, mesmo na dureza daquele povo, Deus tinha um compromisso ali com Moisés. E Deus estava no deserto por causa daquele aliança com Moisés. Deus esteve. Agora eu quero dizer uma coisa, igreja. O deserto de Elias foi um deserto de conserto. Foi o deserto que Deus colocou para acertar os ponteiros. Ali não foi um deserto que Deus estava ali, não. Deus deixou, vai ficar aí. Então, igreja de Jesus. No ano passado, o índice de desemprego dentro desta nação foi muito grande. Surge agora uma peste no Nordeste. O Sul acabando sem chuva. O país, a economia desequilibrada. Pessoas em agonia, em desespero. Eu quero vos dizer nesta manhã, deixar esta mensagem a vocês. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de estarmos no nosso círculo de oração. Você que perdeu o costume de ir ao círculo de oração, volte ao teu círculo de oração. Volte a pregar, você pregador do Evangelho, pregue a mensagem da cruz sobre a volta de Jesus, sobre o arrependimento. Mostre ao pecador seu estado de pecado, que se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Porque não queremos mais pregar estas mensagens, mas nossos pais nos criaram ensinando a pregar estas mensagens. Ela precisa estar sendo pregada. Ela precisa estar sendo colocada
Assim, pois, como foi nos dias de Moisés, de Noé, será, pois, a vinda do Filho do Homem. Comiam, dava-se em casamento, fazia festeiro todo mundo, mas quando Noé entra na arca, ninguém percebe que começa a chover. Estamos 100 anos, mais de 100 anos, o Evangelho é pregado dentro desta nação, igreja. Mais de 100 anos são pregados, homens pregando o Evangelho dentro do Brasil. E nós observamos, os nossos governos, eles têm dinheiro para colocar em carnaval. Eles têm dinheiro para colocar em todo tipo de orgias. Mas a igreja sempre foi ignorada. 100 anos pregando o Evangelho aqui dentro. A dureza do coração do povo. A dureza do coração. E muitas das vezes, mesmo ainda nesta dureza, eu vejo Deus prosperando. Deus trouxe prosperidade a nós. Isto é a misericórdia de Deus. Mas também agora é o tempo, igreja. Não há mais tempo de brincar, de servir a Deus. Ou você é ou não é. É o tempo de servirmos ao Senhor. Satanás não está preocupado com sua casa, com seu carro. Ele está querendo levar a tua alma, tirar a presença de Deus. Olha o exemplo da igreja da Europa. Era uma igreja firme, bonita, cheia do Espírito. Mas o povo entra na vaidade. O povo entra nas riquezas, chega àquele país e ele se esquece de Deus. A América, a forma que era pregar o Evangelho na América. Começaram um evangelho de prosperidade na América e foi indo, a riqueza veio ao coração dos americanos e eles se apregaram a Mamon. E esqueceram. E a mesma coisa veio chegando ao Brasil. Mas ao Brasil Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar, igreja. Irmãos que talvez estejam pensando, mas meu Deus, como vai ser daqui a 10 anos? Não se preocupe, porque Deus vai trabalhar. A igreja é de Jesus. É assim que nesta manhã Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.